Sabe aquele momento em sua vida que impacta a sua história para sempre? Sabe aquele acontecimento na sua vida que ele muda o seu jeito de ser, muitas vezes que ele muda até a sua personalidade, mas é um acontecimento que ele acontece na sua vida, é um fato, é um momento, é um aprendizado, é uma descoberta, é uma notícia, e a partir dali a sua vida não é mais a mesma. Aquele momento se torna um marco na sua vida, e você sempre diz assim: naquele dia a minha vida mudou, naquele dia eu tomei a decisão, a partir daquele dia a minha vida nunca mais foi a mesma. A partir daquele dia eu entendi e a partir dali eu comecei uma nova jornada, tá? E existem vários momentos iguais a esse. E o meu objetivo ao fazer este vídeo, o meu objetivo ao gravar este vídeo é que este vídeo seja um desses momentos em sua vida, tá? Essa é a minha promessa para você. Se você dedicar do seu tempo agora, eu vou compartilhar com você algo que as pessoas me perguntam praticamente todos os dias, que é: professor, qual é o passo a passo que eu preciso dar, preciso seguir para mudar a minha vida? Ou aquela outra pergunta é: existe um passo a passo? Tá? E hoje eu acordei pensando sobre isso e analisando que existe esse passo a passo, que eu disponibilizei este passo a passo, mas que eu acredito que eu não deixei você saber deste passo a passo. E o meu objetivo é que o maior número possível de pessoas saibam que isso existe e apliquem em suas vidas para que transformem as suas vidas. Então, por favor, vou fazer um pedido para você. Me conceda um pouco do seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa ocupada, que você é um homem ocupado, uma mulher ocupada, mas me permita te explicar e te deixar saber que existe um processo exato para a conquista da vida dos seus sonhos, para a conquista de uma vida extraordinária, ou, se você preferir, para a conquista da riqueza e da liberdade financeira. Mas eu preciso do seu tempo, porque eu vou precisar te explicar este processo, qual é o processo que você tem que seguir, e eu quero te contar como foi que eu descobri e apliquei. Então, se você puder me conceder esta dádiva de compartilhar comigo um pouco do seu tempo e assistir a este vídeo, a minha promessa é que este vídeo se tornará um marco em sua vida, ok? Então, vamos entender algumas coisas. Todos os dias, alguém me pergunta, me questiona de uma forma ou de outra: professor, é incrível, como que você saiu de dentro do garimpo e se transformou na pessoa que você se transformou em tão pouco tempo? E aí eu quero dizer a mesma coisa, a mesma pergunta eu mesmo às vezes me faço. Ontem eu dei 2 sessões de coaching e durante uma das sessões de coaching eu mesmo conversei falando com um amigo que já estuda há muitos anos este assunto, que já fez todos os meus cursos, mas que ainda está enroscado. Falta para ele o quê? Faltava atitude, superar o medo. Mas conversando com ele, eu expliquei para ele o seguinte: cara, não faz tanto tempo assim eu era garimpeiro. O que fez a diferença é que eu aprendi tudo isso, aprendi todo esse assunto, tudo que eu vou explicar para você agora, e eu, conforme eu aprendia, aplicava. Conforme eu aprendia, aplicava. E aqui está o grande segredo, tá? Então, eu não sei quem você é e não sei quais são os teus anseios. Nós, seres humanos, temos anseios diferentes, mas uma coisa todos nós queremos, que é ser livres. Livres para ir, livres para vir, livres para morar onde quisermos, livres para comprarmos o que quisermos. Então nós queremos a liberdade de ir e vir, queremos ter o poder de sermos donos da própria vida, e a maioria de nós quer ter liberdade financeira. Nem todos nós queremos ser ricos. Existe uma grande diferença entre ser rico, entre ter milhões ou ganhar bilhões, e ter liberdade financeira. Ter liberdade financeira é a capacidade de vivermos a vida conforme nós quisermos ou queremos viver, sem a necessidade de trabalharmos em um serviço que odiamos. Ou seja, vamos viver de forma digna, tendo dinheiro suficiente para pagar as contas e vivermos despreocupados, fazendo algo que amamos, né? Ser rico é liberdade financeira mais grande quantidade de dinheiro. Então algumas pessoas querem ser ricas, outras querem ser milionárias e outras bilionárias, tá? A minha promessa para você é que não importa em qual desses
desses grupos você se encaixa, existe um passo a passo, tá? Eu, quando comecei a estudar isso, meu objetivo era ser rico, tá? Ganhar muito dinheiro. E eu continuo, vamos dizer, como diz o meu amigo Bruno Gimenez, enriquecendo todos os dias, mas eu já tenho hoje liberdade financeira, tá? Qual é então o empecilho? O que é hoje o mal da humanidade e o que impede uma pessoa, o que faz com que uma pessoa consiga menos resultado do que outra, ou ao contrário, o que faz uma pessoa ter tanto mais resultado do que outras? É uma única coisa: falta de entendimento. Anote isso se você acha que não vai lembrar. O que causa na vida das pessoas confusão é falta de entendimento. E onde há confusão, não existe ordem. Onde não existe ordem, não há um resultado congruente. Não há um resultado constante, porque há confusão. Então, quando nós decidimos organizar a nossa vida, quando nós decidimos ter um processo na nossa vida que aconteça sempre da forma que nós gostaríamos que acontecesse, é preciso que exista o entendimento. Que entendimento? O entendimento do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e o que eu espero conquistar com isso. Para que exista o entendimento, é preciso existir um passo a passo. É preciso existir um manual. Em tudo na nossa vida é preciso existir um manual. Em tudo na nossa vida é preciso existir um passo a passo. E agora a grande pergunta é: será que existe um passo a passo ao qual nós possamos seguir e que, se seguido, é garantido que nós viveremos uma vida extraordinária? E a resposta é: sim, existe. O que eu percebi é que é muito pequeno o número de pessoas que sabem que isso existe. E hoje, se você ficar nesse vídeo até o final, você vai ter em suas mãos este processo e vai saber onde encontrá-lo e como aplicá-lo, tá? Então, tudo começou na minha vida no ano em que eu sofri um grave acidente e decidi sair do garimpo. Fiz faculdade, acreditei, como todo mundo acredita, que estudar é o segredo, e verdadeiramente o conhecimento é o segredo. Fui embora para uma cidade, Santa Catarina, aonde eu deveria ter sido professor e não fui por medo de pessoas. Me tornei garçom, trabalhava de garçom, trabalhava em 5 lugares, trabalhava 7 dias da semana, pela manhã, meio-dia e à noite. Não via praticamente a minha família. Um dia, decidi me tornar professor, aceitei um emprego de professor e acabei me tornando professor de inglês sem saber inglês, tá? Um dia, trabalhando de garçom no final de semana, num domingo, era mais ou menos umas 3 horas da manhã, eu trabalhava de professor durante a semana e de garçom no final de semana. Enquanto eu passava na frente de um banco, eu olhei para aquele banco e me fiz a seguinte pergunta: o que eu tenho que fazer para ter dinheiro aí? Tá? Porque eu percebi que verdadeiramente eu não sabia ganhar dinheiro. Naquele momento, aconteceu um start em minha vida. Eu percebi que eu não sabia ganhar dinheiro. Então, eu me lembrei de um livro que eu havia lido há muito tempo. E o livro era este aqui, O Segredo, tá? O livro O Segredo é a ampliação de uma verdade. Tá? Eu quero que você tenha isso muito claro. O livro O Segredo é a ampliação de uma verdade. Porém, na primeira página deste livro, existe algo que me intrigava muito. E diz o seguinte: há 1 ano, começa assim o livro, no prefácio: há 1 ano minha vida desmoronou. Eu estava exausta de tanto trabalhar, meu pai morreu subitamente, meus relacionamentos amorosos e com meus colegas de trabalho eram turbulentos. Eu mal sabia na época que do meu maior desespero viria o meu maior presente. Vislumbrei um grande segredo, o segredo da vida. Veio num livro centenário que ganhei de minha filha Hailey. A minha grande pergunta sempre foi: qual foi o livro que ela leu? Depois de passar por este momento onde eu percebi que eu não sabia ganhar dinheiro, eu decidi voltar a ler este livro. E foi aí que as coisas fizeram diferença. Quando eu cheguei nesta página, tá? Na página número 6 do livro, onde Bob Proctor disse o seguinte: por que você acha que 1% da população ganha cerca de 96% de todo o dinheiro que circula? Você acha que isso acontece por acaso? Isso é planejado assim. Esse 1% entende, escuta, entende
algo. Eles entendem o segredo. E agora você está sendo apresentado a ele. Eles entendem o segredo. Só que aqui eles disseram que o segredo é a lei da atração. Mas aqui nós já temos uma pista. A lei. Lei da atração. E eu li isso de Bob Proctor, e naquela época eu já falava em inglês, e eu botei na minha mente o seguinte: esse senhor deve saber o que eu preciso saber. E eu comecei a seguir Bob Proctor. E um dia eu ouvi Bob Proctor dizer: o livro que inspirou Rhonda Byrne a escrever o filme, o documentário e o livro O Segredo. E o livro era The Science of Getting Rich, tá? Esse aqui é o original que eu baixei na internet naquele dia e comecei a ler e nunca mais parei. The Science of Getting Rich. Tempos depois eu traduzi este livro, A Ciência para Ficar Rico. Hoje alguém editou e lançou no Brasil, mas eu sei que fui eu que trouxe para o Brasil este livro. Logo no começo deste livro, no primeiro capítulo, existe uma ciência para ficar rico. Algo está escrito aqui que, se você entender, impacta profundamente a sua vida. E ele diz assim: existe uma ciência para ficar rico. E você sabe o que é ciência? É um estudo. Uma ciência é algo comprovado, concreto. Só isso, tá? Então existe uma ciência para ficar rico. E é uma ciência exata, como a álgebra e a aritmética. E aqui vem o segredo agora, que poucas pessoas entendem. Então as pessoas que, o 1% que ganha 96% de todo o dinheiro que ganha no mundo, entende alguma coisa. E eu entendi também, tá? Olha o que ele diz aqui, ó. Existem certas leis que governam o processo de adquirir riqueza. E uma vez que estas leis são aprendidas e obedecidas por qualquer um, a pessoa começará a enriquecer com exatidão matemática. Aqui existe um segredo da vida, que a pessoa que for inteligente o suficiente para entender isso, eu vou repetir para você, não importa se esse vídeo vai ficar longo, eu quero saber se você quer transformar a sua vida ou não, eu vou entregar o meu segredo para você. Se você já está entediado com o vídeo, talvez você não esteja preparado para enriquecer. Existem certas leis que governam o processo de adquirir riquezas. Existem certas leis que governam o processo de adquirir riquezas. E uma vez que estas leis são aprendidas e obedecidas, uma vez que estas leis, não é uma lei, estas leis são aprendidas e obedecidas por qualquer um, a pessoa começará a enriquecer com exatidão matemática. E logo na outra página ele diz assim: ficar rico, portanto, é o resultado de fazer coisas em uma certa maneira. E como as mesmas causas produzem sempre os mesmos efeitos, todo homem ou mulher que puder fazer as coisas de uma certa maneira pode se tornar rico. Este fenômeno faz parte do domínio das ciências exatas. Esta certa maneira é o quê? De acordo com as leis do universo. Ciência para ficar rico, Bob Proctor, e aí chegamos a quem pensa enriquece, Napoleão Hill. E eu fui estudando e fui prestando atenção para entender. E olha só o que Napoleão Hill diz aqui na página 155. A mesma lei que faz a pobreza ser atraída pela mente favorável a ela, leva o dinheiro em direção à mente que foi deliberadamente preparada para atraí-lo. A mesma lei. O que esses homens estão falando? Tá? Tempos depois, estudando Bob Proctor, eu descobri que existia um livro chamado de As Leis do Universo. Tá? Também é tradução minha. Tirei um bom tempo, acho que tirei 90 dias naquela época para traduzir.
O segredo de tudo que você precisa entender, meu querido e minha querida, para que você viva uma vida extraordinária e conquiste qualquer coisa, você precisa entender. Nosso universo é regido por leis. Por leis. Quem me conhece sabe, professor Roberto Santos, que trabalha comigo, sabe, absolutamente todas as minhas decisões, tudo que eu vou fazer, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional, tudo que eu vou fazer, eu questiono se isto está de acordo com as leis do universo. Isso segue o princípio das leis do universo. Se estiver um tantinho assim fora, eu não sigo. Existem certas leis que governam o adquirir riqueza. Existem certas leis que governam o nosso universo. Existem leis. E essas leis devem ter sido estabelecidas por essa força maior que existe. Se você quiser mudar a sua vida completamente, aplique essas leis. Tá? A primeira lei, aqui eu traduzi, existem 11 leis que precisam ser seguidas. E a primeira lei é a lei do pensamento. Seu pensamento cria tudo. Tá? Seu pensamento cria tudo. Dentro do livro Quem Pensa Enriquece, dentro do livro A Ciência para Ficar Rico, ambos os autores falam sobre a imaginação, sobre a necessidade de você saber o que você quer. Então, o seu pensamento é o primeiro princípio, o seu pensamento é uma lei. Só que você nunca parou para pensar sobre seus pensamentos, nunca parou para estar consciente. Quantos vídeos meus você já viu falando, explicando sobre, inclusive você já me viu explicar sobre a lei da atração 70 mil vezes mais forte, onde eu explico sobre os 7 níveis de consciência. E o que são os 7 níveis de consciência? O quão capaz de manter o seu pensamento focado e direcionado você é. É isso, é para isso que eu gravei aquele vídeo, está aí. Procure no YouTube, a lei da atração 70 mil vezes mais forte. Vou deixar o link aqui abaixo para você assistir depois. A lei dos recursos. Os recursos do universo são infinitos. O universo cria. Então, no livro A Ciência para Ficar Rico, Wallace de Watts explicou da seguinte forma: existe uma substância amorfa, da qual todas as coisas são feitas. É uma lei. Não existe carência, não existe falta, não existe pobreza. O que existe é falta de entendimento. Todos que entenderem, você cria a sua realidade. Você cria a sua riqueza. E a partir do momento que você entender isso, você passa a viver sorrindo. Você não vive na escassez, você não tem medo de ficar sem dinheiro, não tem medo de que alguém compre os melhores terrenos da cidade. Não. Você cria. Terceira lei, lei da atração. Lei da atração é uma lei subsidiária. O que você precisa entender? A lei da vibração. Tudo vibra e você atrai aquilo que vibra na mesma frequência. E aí, mais tarde, eu cheguei a este pequeno livro. Feeling is the secret. E o que é feeling is the secret? O sentimento é o segredo. Mais para frente, dentro deste mesmo livro, nós temos a lei do perdão. Você precisa se libertar. E nós temos a lei do louvor, lei da apreciação, que nada mais é do que lei da gratidão. Duas coisas que nós encontramos no Quem Pensa Enriquece e encontramos na Ciência para Ficar Rico e encontramos tantos e tantos outros livros. E quantas vezes eu já expliquei aqui no YouTube. Você precisa ser grato por aquilo que não tem. E o grande mestre Jesus ensinou: felizes os que creem sem ver. Tudo aquilo que pedires, já agradeça porque já recebestes. Todos esses grandes nomes, todos esses grandes santos, todos esses grandes gurus, todos esses grandes mestres ensinaram a mesma coisa. Nosso universo é regido por leis. E nós temos a lei das leis, que é a lei da causa e efeito. E aí ele diz o seguinte: toda a lei que é causa provoca sempre os mesmos efeitos. Então, se você gerar na sua vida a causa da riqueza, o efeito vai ser a riqueza. Você não deve focar em ser rico, deve focar em fazer aquilo que provoca a riqueza. Você sempre deve focar na causa, lei da causa e efeito. Lei do receber, ter certeza que já tem, ter certeza que já recebeu.
Lei da não resistência. Não tente lutar contra as coisas, aceite as coisas. Lei do sacrifício. Ou seja, para você ter uma coisa, você sempre vai fazer uma escolha. Então, a lei do sacrifício é importante. Você vai ter que dedicar-se para ter. Lei da obediência. Essa é a melhor de todas. Você precisa seguir as leis. Se você for desobediente, você estraga tudo aquilo que criou. Seja obediente às leis. E por fim, a lei do sucesso, que afirma que uma vez que você entrar no fluxo e o sucesso começar a acontecer em sua vida, ele será cada vez maior, 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 maior e maior e maior. Existe um processo exato que você tem que seguir. E o primeiro passo que você tem que entender na sua vida é que o nosso universo é regido por leis. Uma vez que você aprender essas leis e você aplicar essas leis, você vai enriquecer com certeza a matemática. Então, o que você deve fazer para transformar a sua vida? Primeira coisa de tudo que você deve fazer na sua vida, tem que saber que existem leis neste universo. E que se você verdadeiramente quer ter uma vida abundante, quer viver uma vida próspera, entenda as leis do universo. Depois que você estudar as leis do universo, estude a ciência para ficar rico. Estude e aplique a ciência para ficar rico, que é totalmente baseado nas leis do universo. Entenda que o sentimento é o segredo, estude o sentimento é o segredo, estude Napoleão Hill e uma coisa crucial na sua vida que você tem que estudar, mudança de paradigmas. Por quê? Porque a sua mente hoje está programada para acreditar em besteiras. Está programada para acreditar em besteiras. Então, no momento que você muda a sua crença, que foi o que eu fiz na cidade de Indaial, Santa Catarina, no dia em que eu disse: eu preciso aprender e eu vou pagar qualquer preço para aprender isso. Em 5 anos eu faturava o meu primeiro R$1 milhão. Você pode fazer o mesmo, tá? Quando eu aprendi tudo isso, o que eu fiz? Eu me dediquei a ensinar tudo isso. E eu criei todos esses treinamentos. Eu criei, primeiro de todos, uma mudança de paradigmas. Porque eu sabia que as pessoas eram programadas para acreditar na falta, para acreditar que não são capazes, para acreditar que Deus castiga, para acreditar que rico não é bom e que vai para o inferno. Enfim, eu precisava preparar a mente das pessoas para que acreditassem em si mesmas, acreditassem em seu potencial. Depois de mudança de paradigmas, eu criei o treinamento A Ciência para Ficar Rico, aonde, uma vez mudados seus paradigmas, você seria capaz de aplicar, de acreditar que existe uma substância amorfa. Depois da Ciência para Ficar Rico, eu criei o treinamento As Leis do Universo, para que a pessoa pudesse aplicar agora então em sua vida, juntamente com a ciência para ficar rico, com uma mente preparada a seguir as leis. E por fim, eu criei o treinamento Sentimento é o Segredo, para que a pessoa entendesse como despertar em seu corpo o sentimento que magnetiza todos os seus objetivos. E por fim, criei o treinamento O Poder da Consciência, que é quando a pessoa entender as coisas de verdade, estiver consciente de tudo isso, ela percebe que ela cria a sua realidade a partir da consciência, a partir do saber, a partir do entender. Se você tiver todo este conhecimento em suas mãos, ele se torna o seu guia. Ele se torna o seu mapa, se torna o seu passo a passo. Professor, por onde eu deveria começar os meus estudos? Comece estudando mudança de paradigmas. Deve ser o seu primeiro passo, porque a sua mente está programada. Entenda a programação mental que existe. Depois de mudança de paradigmas, estude Ciência para Ficar Rico. Por quê? Porque você precisa entender o processo do enriquecimento. Depois de Ciência para Ficar Rico, estude as leis do universo e siga a sua vida para todo sempre de acordo com as leis do universo. E em seguidinha estude O Sentimento é o Segredo, para você entender. E por último, estude O Poder da Consciência. Estude a sua consciência, ok? Todos esses treinamentos eu criei e todos esses treinamentos juntos hoje você pagaria um total aí de mais ou menos R$3.000, R$3.500, tá? Por que eu disse que o vídeo de hoje seria o vídeo que impactaria a sua vida? Primeiro, você sabe o mapa agora. Este é o mapa. A decisão se você vai seguir ou não este mapa é outra história. Aí é com você. Eu segui e cheguei aonde cheguei.
Todos esses treinamentos eu criei. E este ano, em 2019, eu decidi criar algo que impactaria vidas. E criei algo chamado Portal Mudança de Paradigmas. Dentro do Portal Mudança de Paradigmas, eu coloquei todos os meus treinamentos e tem mais treinamentos lá dentro. São vários treinamentos. Tem a Ciência para Ficar Rico ao vivo em Brasília. Tem a Ciência para Ficar Rico, que foi gravado em áudios. Você tem também o Suprassumo da Ciência para Ficar Rico. Você tem ali dentro 49 aulas do antigo portal Eu e o Dinheiro. Enfim, é um verdadeiro tesouro. Todo o conhecimento, todos os meus treinamentos estão ali dentro. Só que eles não custam 3.500, eles não custam 3.000. Custa um pouquinho mais do que R$1 por dia. Tá? Um pouquinho mais do que R$1. Menos do que um cafezinho. Menos do que uma água no supermercado, não no boteco, menos do que o valor de uma garrafinha de água. Você vai ter em suas mãos um mapa, através do Portal Mudança de Paradigmas, onde é um projeto que eu criei com a intenção de contribuir, que custa R$ 37,90 por mês. Dentro do portal você tem tudo isso aqui, tá? E ainda vai baixar os e-books para imprimir, tudo. Você só precisa assinar o Portal Mudança de Paradigmas e fazer uma promessa, não para mim, para si, de que vai mergulhar no Portal Mudança de Paradigmas. Vai seguir esta ordem que eu passei para você de estudos. E se você assinar o Portal Mudança de Paradigmas no plano anual, porque eu sugiro, porque você não vai conseguir estudar tudo isso aqui em 15 dias também, não se iluda. No Portal anual você vai ganhar de bônus o Mudança de Paradigmas 2.0, onde eu vou te explicar por que crenças religiosas estão te impedindo de prosperar. Você precisa encarar a verdade. Você deve e tem que acreditar numa força maior, seja Deus, seja o nome que você quiser chamar. O que você não pode é ser doutrinado por outros humanos que te limitam. Isso é a religião, uma doutrina, uma forma de doutrinar as pessoas. Então, no pagamento anual, você vai receber o Mudança de Paradigmas 2.0 e você vai receber de bônus também o Suprassumo da Ciência para Ficar Rico, para você estudar, ok? Então, no plano anual. Se você não consegue fazer o plano anual, faça o plano mensal, R$ 37,90 por mês, tá? Venha para dentro do Portal Mudança de Paradigmas e mergulhe naquele mundo de estudos ali, tá? Uma vez por mês, nós temos um encontro ao vivo, tá? Toda segunda-feira, a primeira segunda-feira do mês, eu estou ao vivo com você dentro do portal, tirando as suas dúvidas, tá? Uma vez por mês eu estou lá ao vivo, no restante você vai estudar as gravações. Se você seguir isso, se você fizer do Portal Mudança de Paradigmas o seu mapa, a sua rota de estudos, e se você dedicar a sua vida a estudar só o conteúdo que tem dentro do Portal Mudança de Paradigmas, você irá enriquecer com certeza a matemática. Você viverá uma vida extraordinária com toda certeza, porque dentro do Portal Mudança de Paradigmas está exatamente o mesmo conhecimento que eu adquiri para em apenas 5 anos sair do absoluto zero ao meu primeiro R$1 milhão de faturamento, e aonde aí nesses últimos 10 anos eu tenho conseguido viver esta vida extraordinária impactando vidas, tá? Então, o meu objetivo deste vídeo era dizer para você que existe sim um caminho, que existe sim um mapa e que você só precisa entender este mapa. Mas só existe uma forma do entendimento chegar até a sua vida. E esta forma é através do estudo. Bob Proctor leu o mesmo livro há mais de 60 anos. Eu estudo esses mesmos conteúdos já há 10 anos e pretendo estudá-los até o derradeiro momento em que eu conseguir estudar. Por quê? Você precisa entender que isto aqui é um guia, é um mapa. O universo não vai mudar para se adaptar a você. Tenha consciência. As leis do universo existem desde que o universo existe. Então o universo não vai se adaptar à sua vontade, sabe? É hora de você entender que é ser tolo, é ser infantil pensar assim. Então, se existem leis, eu sigo as leis. Se as leis são universais, se eu fizer o que de acordo com as leis, vou obter os resultados de acordo com a lei. E uma das leis afirma a lei do eterno recurso. Não existe falta, não existe limite, não existe carência a não ser aquilo que você impõe à sua própria mente. Aceite o meu conselho.
Faça do estudo do portal Mudança de Paradigmas o estudo de sua vida. E eu tenho certeza que dentro de muito pouco tempo você estará contando histórias para seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos e você vai dizer, uau, aquele vídeo de um pouco mais de 30 minutos impactou a minha vida, tá bom? Eu espero de todo o coração que você compreenda o poder do que eu estou compartilhando com você aqui hoje. Espero que você tenha assistido a esses mais de 30 minutos de vídeo, porque hoje as pessoas não conseguem dedicar 30 minutos nem para transformar a própria vida. Espero que você entenda que verdadeiramente a minha intenção aqui é te dar um presente, entregando tudo isso por R$ 37,90 mensais para você transformar a sua vida de verdade. E eu espero que você tome a decisão agora de aplicar isso da mesma forma que eu apliquei. Se você tomar esta decisão, o link está logo aqui abaixo para você clicar e fazer a sua assinatura do portal. Escolha se você quer fazer a assinatura mensal ou assinatura anual. Você pode fazer também a assinatura através de boleto. Todos os meses você paga o teu boleto. No mês que você não pagar o seu boleto, você só não tem acesso ao portal. No outro mês você volta, não tem nenhum problema. A escolha é sua. O conteúdo está ali. A decisão é sua se você aplica ou não. Tá bom? Agora, gostou do vídeo? Clique em curtir. Compartilha com seus amigos, convide pessoas para assistirem, para entenderem, mostre para o seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus tios, para os seus pais. Quanto mais pessoas você ajudar a entender este processo, melhor será o nosso mundo. Tá bom? O link está logo aqui abaixo, está no primeiro comentário. Agora a decisão é sua. Existe uma ciência exata, existe um mapa, existem leis. Se você entender e aplicar, o resultado será exato. Exato. Não tem como você não transformar a sua vida sabendo de tudo isso. Mas para tudo isso você precisa tomar a decisão de entender, estudar, aplicar, seguir, continuar, viver esta filosofia, viver esta regra, entender que é assim que funciona e pronto. Não viver de acordo com as leis é simples, é escolher viver de acordo com aquilo que verdadeiramente funciona e dá certo, tá bom? Beijo no coração, espero te encontrar nas nossas aulas ao vivo dentro do portal e espero te encontrar nas gravações de todos esses cursos que são um verdadeiro tesouro e que estão disponíveis para você a partir deste momento. O link está logo aqui abaixo, clique, tome sua decisão e comece a transformar a sua vida a partir de hoje. Te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.